Uma delícia poder ouvir, né, cases reais, coisas que já estão mais maduras acontecendo. Agora, eu vou pedir para a Silvia continuar aqui como nossa mediadora para o nosso segundo case, que é da Grisé. A gente vai conversar um pouquinho com o Felipe Teixeira, da Grisé, né? Então, vou pedir para o Felipe descer aqui, por favor. Está aqui com a gente. Obrigada, Felipe, pela presença. E também vou convidar novamente a Tatiana Botelho, da Guai Ventures. Por favor, Tatiana. Bom painel, pessoal. Bom, é um prazer, então, a gente receber aqui o Felipe e a Tatiana. Eu não vou precisar me apresentar novamente, né? Então, vamos dar ao Felipe essa oportunidade. Tá certo? Depois você faz o pitch? Pode ser. Você também teve de manhã, né? Mas, por favor, se apresente novamente, então. Então, boa tarde. Novamente, muito obrigada. Sempre ótimo estar aqui compartilhando. Meu nome é Tatiana Botelho. Eu sou fundadora e diretora do Instituto Guai Ventures, que é um instituto sem fins lucrativos que apoia startups com potencial de impacto ambiental na área de tecnologia. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma apresentação, eu não sei se já está engatilhado aí. Não dá para fazer pitch sentado, então eu preciso levantar. Mas antes de falar sobre mim, antes de falar sobre a Gris, eu queria propor para vocês um exercício de observação. Eu queria que vocês olhassem para os materiais dos quais são feitos o seu celular, o seu computador, o teto dessa sala, as paredes dessa sala. E eu acho que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, que hoje em dia o plástico ele está em absolutamente todos os aspectos da nossa vida. Então, é irreal a gente acreditar que hoje a gente consegue resolver os problemas causados pelo plástico, estimulando que a gente simplesmente deixe de usar o plástico. Isso é irreal. O passador, desculpa. Isso é irreal. Então, o que a gente precisa é pensar em maneiras mais inteligentes de se utilizar esse plástico, tanto de se produzir, quanto também de se descartar. O maior problema é que todos esses plásticos que vocês observaram aqui junto comigo, eles são o que a gente chama de plástico convencional. E hoje já existem alternativas no mercado, alternativas que ainda estão crescendo aqui no mercado brasileiro, que são os chamados bioplásticos. Tanto os bioplásticos que são feitos de fontes naturais de matéria-prima, quanto os bioplásticos que são biodegradáveis, ou então, no caso da Grisia, um bioplástico que une o útil ao agradável. Ele é tanto feito de matéria-prima renovável, como ele também é biodegradável. Agora sim, meu nome é Felipe Teixeira, eu sou diretor executivo e fundador da Grisia desde 2021. Eu sou mestre e doutor em bioquímica pela UFRJ e hoje eu curso o MB executivo na COPEAD, então eu sou cria do fundão. Eu sou apaixonado pela natureza, apaixonado pelos oceanos e desde o início da minha carreira acadêmica eu estudo a aplicação de polímeros extraídos de espécies marinhas na biotecnologia. Hoje, especificamente, eu trabalho com essa alga, a alga chamada Capaficus avarese, que ela é a única alga produzida em escala comercial aqui no Brasil. E ela tem várias vantagens em relação a outros tipos de biomassa que são utilizados hoje em dia para fazer bioplástico. Primeiro, como eu falei, ela é produzida em vários lugares aqui no nosso litoral, principalmente no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, e ela tem também a capacidade de despoluir o ar, como plantas, ela também faz fotossíntese, e ela também ajuda a despoluir a água, ela ajuda a filtrar aquele excesso de nutrientes que causa aquele desbalanço ambiental, ela não precisa de pesticida, não precisa de fertilizante para crescer, diferente de outras fontes de matéria-prima para fazer plástico, e, além disso, ela cresce na água salgada, ela não gasta água doce para crescer, isso também é muito bom. O mercado de bioplástico ele é um mercado que hoje em dia representa 1%, se a gente for otimista, da demanda real por plástico no mundo inteiro. Mas a ideia é que essa demanda ela tende a crescer. Lá para 2029, o que é projetado é que o mercado de bioplástico esteja valendo 45 bilhões de dólares e crescendo. E o principal mercado para bioplástico hoje em dia é justamente o mercado de embalagem, seguido por outros mercados também muito relevantes. E por isso, aqui na Grisia, desde o início, a gente focou na produção de embalagens sustentáveis. Nesse caso, vocês conseguem ver embalagens
embalagens feitas para roupas, embalagens para alimentos e também embalagens rígidas, principalmente focado no mercado de cosméticos. E por que, né, a gente foca nesses mercados? A gente aqui na Grisia produz, o nosso carro-chefe dentro da Grisia, o produto que a gente lançou esse ano no mercado, que a gente começou a vender, são pellets. E pellets, para quem não sabe, são aquelas bolinhas que são colocadas nos equipamentos de transformação do plástico industrialmente e que hoje em dia são principalmente utilizados polímeros de petróleo, mas a gente produz um pellet que pode ser usado naquele mesmo equipamento que já é utilizado na indústria de transformação do plástico, só que o nosso é biodegradável, é feito de algas. Dessa maneira, a gente tem 2 clientes em potencial. A indústria de transformação de plástico, que justamente busca soluções que são escalonáveis e são mais sustentáveis, com capacidade de gerar impacto, e os clientes deles, que são as marcas ecoconscientes, que querem usar esse produto para fazer uma embalagem mais sustentável e se diferenciar no mercado. Aqui na Grisia a gente tem diversos produtos em desenvolvimento, alguns já estão no mercado, alguns estão em desenvolvimento. Por exemplo, alguns que ainda estão na fase de pesquisa são filamentos de impressão 3D e produtos para auxiliar na descarbonização do agro. A nossa ideia é que a gente promova uma economia mais circular, onde a gente produza o polímero, produza o bioplástico, esse bioplástico vai ser utilizado no mercado e, no final, quando ele for descartado, ele não vai gerar nada além de nutrientes de volta para a natureza. A gente já recebeu diversos apoios, a gente agradece a todos eles. E hoje em dia eu faço um apelo para vocês também, hoje eu faço um apelo para vocês. A gente está buscando pessoas para ajudarem a gente a tirar aqueles projetos do papel, principalmente dentro da área de filamento de impressão 3D e da área também do agro. A gente quer ajudar todas essas áreas a se descarbonizarem, assim como a Ecomaster, que ajuda a gente hoje em dia na produção de pellets. Eles são uma indústria no mercado que já abriram as portas para a gente testar os nossos produtos em um ambiente real de produção e a gente busca outros parceiros hoje em dia para fazer isso. Gostaria de agradecer também a minha equipe, são mulheres maravilhosas que me ajudam todos os dias a trabalhar, a fazer as coisas acontecerem e a levar esses projetos todos para o mercado. E a Tatiana também, eu agradeço, muito obrigado. E agora, agradeço a vocês e estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Fantástico aqui, né? Acho que a gente tem uma inovação aqui. Nós estamos com uma outra investida aqui da Tatiana, que é a Gabriele, da Being Possible. Gabriele, você não quer se juntar a gente aqui? Vamos dar as palmas aqui para ela. Você está sendo pega de surpresa, então não preparou o seu pitch, mas você pode apresentar para a gente, né? Oi. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriele, eu sou cofundadora e diretora executiva da Being Possible. Estão me ouvindo agora? Tá. Então, eu sou a Gabriele, eu sou engenheira de alimentos, com doutorado em engenharia e ciência de alimentos. Sou cofundadora e diretora executiva da Being Possible, que é uma food tech com o propósito de transformar subprodutos agroindustriais em novos ingredientes alimentares para o mercado plant-based. Então, hoje a gente trabalha com subprodutos do feijão, que são grãos quebrados, irregulares, grãos que têm algum defeito tecnológico, mas não um defeito nutricional ou microbiológico. Então, a gente pode utilizar esses grãos como matéria-prima para transformá-los em proteína concentrada, isolada, e também fibra e amido, todos eles com aplicação como ingrediente alimentar. A Being Possible, ela é uma food tech que faz parte também do ecossistema da UFRJ, então a gente faz parte da incubadora de empresas da COP, estamos pré-incubados lá, temos laboratórios parceiros também na UFRJ que permitem, né, o estudo da tecnologia e desenvolvimento dos nossos produtos, e é isso. Muito bem, obrigada, né? Que bom que você está aqui. Bom, Tatiana, nós estamos vendo aqui... Bom, de manhã você contou para a gente um pouquinho, né? Qual a fase que vocês investem, por que você decidiu abrir um fundo que investe na área ambiental e etc. Para a gente não repetir, então, essa fala, conta para a gente por que esses dois? Como é que quais foram os critérios para escolher esses dois queridos aqui? Bom, a Guaí Ventures, apesar da gente ser uma instituição sem fins lucrativos, nós buscamos startups que vão dar escala e que vão ser lucrativas. A gente acredita que só tem impacto
se você conseguir ter uma sustentabilidade financeira. Então, isso é bem importante deixar bem claro aqui. Quando a gente analisa as empresas dentro da ótica ambiental, a primeira pergunta que a gente faz é: essa empresa tem potencial de dar escala? Essa tecnologia, pelo menos a base da tecnologia, ela tem potencial de ter uma escala? Ela tem potencial de solucionar algum problema ambiental? Então, esses são os primeiros 2 filtros. A partir daí, a gente olha o capital filantrópico, ele é um capital muito escasso. Então, a gente tem que investir ele de uma forma muito inteligente e que vai dar um retorno grande para a sociedade. Então, é importante a gente apoiar empresas que não só necessitam do capital da Guaí, mas que a gente também possa contribuir de outras formas. Então, ou na mentoria, ou no networking, ou em apoio jurídico, muitas vezes, contábil, enfim. É muito importante a empresa estar num estágio onde a Guaí faça uma diferença grande. A outra é o tamanho do ticket. A empresa precisa de um ticket muito grande, aí não faz muito sentido. A Guaí normalmente não entra junto com um bando de outros investidores, até porque nossa função social é reduzir o risco desses outros investidores que vão entrar posteriormente. E, por fim, eu acho que não menos importante, a equipe. O empreendedor especificamente, porque especialmente nesse começo a equipe ainda é muito volátil. Então, a gente olha muito o empreendedor. Então, não só o conhecimento dele tecnológico, mas a determinação de ser empreendedor, porque o caminho do empreendedor não é o mais fácil, especialmente estando dentro do meio acadêmico e sendo uma pessoa ultracapacitada. A capacidade dele ou dela de conseguirem alavancar recursos no futuro. A capacidade e a vontade de aprender, não estar absolutamente casado com a tecnologia, porque a gente também sabe que o empreendedor vai precisar, muitas vezes, pivotar várias vezes. Então, se você está muito apaixonado por a sua tecnologia, você vai insistir naquele negócio e não pode potencialmente não dar certo. Está aberto também a aprender o caminho comercial e a jornada empreendedora. Então, essas são principalmente. Excelente, né? Deu todo passo a passo aqui para a gente. Pensando nesse passo a passo, Felipe, como é que você se enxerga? Descreve para a gente aí a sua experiência dentro dessas etapas que ela falou. Como é que foi se desenvolver um empreendedor Deep Tech? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. Realmente, assim, eu fui, por muito tempo, uma pessoa da academia. Eu fiz a minha graduação, eu fiz o meu mestrado, emendei no meu doutorado, fui fazer meu doutorado sanduíche, voltei, fiz uns meses de pós-doc. E, nesse tempo, eu era uma pessoa completamente cientista. Eu vinha desenvolvendo esse trabalho com polímeros já, mas o meu trabalho era muito voltado para a utilização desses polímeros na área médica. Então, quando eu iniciei a Grise, eu tive várias dificuldades encontradas já de cara. Primeiro, onde eu vou fazer esse trabalho acontecer, quem vão ser os meus parceiros, como eu vou conseguir dinheiro. Né? Essa questão do dinheiro ela é relevante. Né? No início, a gente está tão acostumado a viver de bolsa que você fica assim, tá, e agora? Né? O que eu faço? Né? Como é que eu vou conseguir me sustentar seguindo por esse caminho que eu escolhi para mim? E, então, a gente, claro, continuou buscando outras maneiras de se financiar. A Guaí ela chegou no 2º ano da Grise. Então, antes disso, a gente sobreviveu fazendo parcerias. A gente tem um convênio com a própria UFRJ de utilização de espaço de laboratório. Então, a gente tem vários professores ali que ajudam a gente a obter esse espaço, a ter esse networking. A gente fez várias parcerias também com mentorias de negócio. Então, antes da Guaí, a gente já tinha passado por uma aceleração com o Instituto Garagem, que ajudou a gente também a desenvolver a questão do negócio. E é isso, assim, os desafios são enormes. Eu sou fundador solo, o que também adiciona um grau de dificuldade, porque no início da empresa, eu acho que eu ainda podia colocar muito meu jaleco de cientista, mas a partir do momento que a empresa foi crescendo, eu percebi, como foi dito na palestra anterior, na mesa anterior, que o fundador precisa tirar esse jaleco, às vezes, e colocar o paletó. E eu acho que, nesse momento,
eu precisei estar disposto a aprender. Eu agora estou fazendo meu MBA executivo, mas antes disso eu já tive várias outras oportunidades de aprender a entender um pouco melhor da parte financeira, de gestão, de governança, e etc. Então, assim, eu acho que os desafios são imensos e é muito bom ter gente para apoiar, com certeza, nessas etapas mais iniciais. Muito legal, é muito interessante. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Gisele, mas assim, você lembra quando que foi o clique que você entendeu que você tinha que delegar algumas decisões? Por exemplo, criar alguém que pudesse continuar a sua pesquisa e você ficar no mundo dos negócios? Não, a resposta curta é não. Eu acho que foi um processo. Eu, no início, custei, e a Tatiana teve muita contribuição nisso, em me mostrar o quão importante era eu ser mais do que só a pessoa que vai estar lá desenvolvendo a tecnologia. Mas isso foi um processo que aconteceu, né? Delegar é difícil, né? Eu acho que no início, principalmente, quando você está tão querendo fazer aquilo ali dar certo, você acredita que só você é capaz de fazer aquilo ali dar certo, né? Mas óbvio que isso não é verdade, né? Você não é melhor do que todo mundo. Então, foi um processo. Hoje em dia eu ainda estou aprendendo, mas agora também eu tenho a oportunidade de ter a maior equipe que eu já tive, que são 3 pessoas full-time. Olha só, né? Não é uma equipe grande. Então, eu estou aprendendo a delegar para essas pessoas também. Isso está sendo um processo bem interessante. Muito legal. E você, Gabriele, como é que foi essa sua jornada? Tem sido a sua jornada de empreendedora? A minha jornada acadêmica, né, é bem semelhante à do Felipe, né? Então, segui o caminho tradicional, né, de fazer graduação, mestrado, doutorado sanduíche, pós-doutorado. Mas eu acho que o que mudou para mim foi que durante o meu pós-doutorado, ele tinha já uma aplicação industrial, né? Ele era um projeto desenvolvido com uma empresa no setor de alimentos e bebidas. Então, durante a execução desse projeto, eu já comecei a ter um olhar um pouco diferente e as tarefas que eram me designadas também eram um pouco diferentes do que normalmente é o caminho tradicional de um pós-doc, né? E aí, durante o pós-doutorado, eu acabei participando de um programa de aceleração, né, voltado para pesquisadores que queriam se tornar empreendedores. E aí, nesse programa que eu tive o clique de que eu queria seguir pelo caminho do empreendedorismo científico. Os desafios, como o Felipe falou, são inúmeros, né? A gente sempre é muito apaixonado pelo aquilo que a gente faz, né? Então, é muito incrível você ver, né? Eu sempre trabalhei na área de aproveitamento de subprodutos para a produção de compostos de maior valor agregado. E, de certa forma, é isso que a gente continua fazendo, né, na Bean Possible, mas de uma forma diferente, aplicada para o mercado, né? E, assim, nesse início, para mim, tem sido... né, a Bean, ela foi idealizada em 2021, 2022, né, mas com CNPJ em 2023, então ela é uma food tech recente. E nesse caminho tem sido muito importante os programas, né, de aceleração, a rede de network, né, que nos faz pensar, né, ter esse outro olhar que não só o científico, né? Inclusive, até eu estava lembrando, uma das primeiras iniciativas que eu participei foi do Acelerando Cientistas da WeLink, que era um projeto online. E, enfim, assim, acho que todos esses programas têm trazido para mim essa bagagem empreendedora que antes eu não tinha, né? E, apesar de até ter participado de algumas iniciativas durante a minha formação, mas não tão a fundo como é agora. E uma coisa que o Felipe falou, né, que até com base na segunda pergunta que você fez, né, de quando veio o clique, para mim está vindo agora, porque eu já não me vejo com tempo para ficar no laboratório full time, né? Eu estou precisando passar essas tarefas para outras pessoas do meu time e confiar, né, na execução dessas tarefas, justamente porque tem outros desafios maiores que cabem a mim resolver. Então, é um processo, né, que você vai tendo que construir ali, mas é extremamente necessário porque é isso que se espera, né, como um cientista empreendedor. Muito legal. Nesse sentido, Tatiana, como é que você... Conta para a gente como é que você ajuda esses cientistas empreendedores a tomar essas decisões de delegar tarefas.
Tudo bem? De assumir o papel de gestor e delegar o papel de pesquisador para outras pessoas, formar uma equipe, gerenciar a equipe. Qual que seria o seu papel nessa fase aí? Bom, acho que eu posso estar errada e depois vocês me corrijam. Acho que um dos principais papéis que a gente tem como apoiadora no início é caminhar junto. Porque eu acho que o empreendedorismo, às vezes, é muito solitário. É um caminho muito difícil e muito solitário. Então, eu faço questão de estar sempre próximo, de estar falando com uma certa frequência muito maior do que o de um conselho normal. A gente faz conversas com frequência para entender onde é que ele está, que desafios que tem. Às vezes é o desafio da semana. Aí depende muito assim do momento que cada um está vivendo. Às vezes é semanal, às vezes é mensal, mas mas o WhatsApp é certamente muito, muito próximo, porque os desafios, às vezes, é um problema com alguma pessoa da equipe, às vezes é uma decisão estratégica grande. Então, eu acho que esse caminhar junto é um dos principais. Outro que eu acho muito importante é que, como ambos os empreendedores daqui vêm da academia, a rede de networking deles é acadêmica. Então, a gente entende que um grande papel nosso é ajudar nessa rede mais industrial, de investidor, e começar a abrir portas e saber quando bater na porta, né? Porque não adianta você bater quando você ainda não está preparada e pode queimar contatos e etapas. Mas eu acho que essa é uma das principais papéis. E pensar em qual vai ser o modelo de negócio, pensar muitas vezes se está na hora de pivotar ou não. A Grise a gente teve recentemente, né, Felipe? Depois você me complementa, que a Grise, ela mostrou aqui umas fotos lindas de um filme para embalagem, que realmente foi o começo da Grise, mas depois de 2 anos desenvolvendo esse produto, a gente chegou à conclusão, como empresa, de que o produto, a gente não conseguia reduzir muito mais o custo e estava muito caro. No entanto, a tecnologia que foi desenvolvida para fazer o filme, ela também pode ser muito bem aplicada para hidrogel, que se usa na agricultura. E eu não sabia, olha que eu tenho um sítio, eu adoro plantar e uso muito, mas que esses hidrogéis que a gente compra, ele deixa microplástico, ele é feito de petróleo, deixa microplástico. E a alga, por ela ser hidrofílica, ela pode ser um excelente hidrogel. E a gente vai ter, no final do ano, a expectativa é ter uma COP dos plásticos. Existe um movimento muito forte de reduzir o plástico. A Europa quer banir hidrogel a partir de base do petróleo. Então, de repente, a gente já está com a tecnologia pronta, se abriu um novo mercado. E você que ajudou eles a enxergarem essas possibilidades? Não, a gente ajudou a pensar junto, a pensar junto. Quer complementar? Então, essas oportunidades, eu acho que são, às vezes, as capacidades que faltam a gente aprender durante o nosso doutorado. A gente aprende muita coisa no doutorado, mas dificilmente a gente aprende a identificar oportunidades de negócio. E quando surgiu, por exemplo, isso que a Tatiana falou, é um exemplo muito legal, é um exemplo mais recente, onde uma pessoa que ouviu falar da Grisia, mas não sabia exatamente o que a gente fazia. A gente estava fazendo só embalagem até então. Falou, olha, eu exporto, eu produzo fertilizantes, etc., insumos para o agro, eu exporto muito para a Europa e lá está tendo um bloqueio que está previsto de acontecer, porque a gente até usa os plásticos que são considerados biodegradáveis, mas é feito de petróleo, acaba gerando microplástico, está rolando uma ideia de ter um banimento. Então, será que vocês não conseguem desenvolver alguma coisa para a gente? E aí eu falei, não é o que a gente faz. E aí, assim, depois a gente percebeu que não é uma palavra forte, né? Existe a oportunidade de adaptar os nossos processos para desenvolver soluções que realmente combatem justamente o que ele quer combater, né? O que aquele cliente em potencial. E aí, hoje, esse cliente já está quase sendo chamado para ser um parceiro. Então, assim, a ideia, justamente, é conseguir identificar essas oportunidades. E, para isso, é essencial ter gente que
tenha o olho treinado, né? E que possa ajudar a gente também a pensar, bom, se você vai seguir por esse caminho, você precisa de mais do que só uma boa ideia. Então, quem são os parceiros? E aí ela ativa a rede de contatos dela e fala, não, eu conheço essa pessoa que pode te ajudar nessa parte ou naquela parte. E isso tudo realmente é essencial. E a gente não tem quando a gente só tem editais de fomento, que foi o início da Grise, mas quando tem um investidor, uma pessoa com um WhatsApp que a gente pode ativar, isso muda bastante, isso realmente ajuda. Muito legal, né? Quer dizer, é fundamental a gente ter o olho para resolver os problemas da sociedade. Então, acho que, antes de emendar a pergunta para a Gabriele, Tatiana, você falou que você veio do mundo dos negócios, né? E que você fez essa mudança para a área da filantropia. E por quê? Da onde vem essa sua decisão? E assim, quem mais está embarcando? Como é que você está enxergando esse investimento privado em deep techs? A gente vê que você é uma expoente nessa área, mas será que vem outros? Bom, na ecologia, mesmo ecologia, não estou falando do ecossistema nosso, na ecologia, no ecossistemas ecológicos, dizem que o quanto mais diverso o ecossistema é, mais rico ele é, mais resiliente ele é. E enxergando o nosso ecossistema de inovação no Brasil, eu entendo que ele é pouco resiliente e ele ainda carece de novos modelos. Então, a ideia da Guaí de trazer uma, que a gente chama de venture philanthropy, para esse ecossistema, a gente entende que é uma inovação, por isso o modelo da Guaí é uma inovação. Os venture capitals olham para a gente meio esquisito, porque, poxa, mas como assim filantropia? Você não quer ganhar dinheiro? Não, a gente quer, porque se a gente não tiver retorno, a gente não consegue expandir o número de apoios, empresas que a gente consegue apoiar. Mas, por outro lado, a gente quis tirar a pressão do retorno para a gente conseguir ter mais apetite a risco. Então, essa foi uma das ideias. E a filantropia olha para a gente também com uma cara meio esquisita, porque, poxa, que você está investindo no setor privado. Mas a gente, como eu falei hoje de manhã, o gap de financiamento é grande demais para os problemas ambientais. E a gente não vai conseguir solucionar se a gente não trouxer o setor privado e muita inovação para dentro. Então, essa é a missão um pouco nossa. Foi daí que veio. O meu cofundador, ele vem da área de investimento normal mesmo, assim, de grandes empresas na Bolsa. E eu comecei trabalhando a minha carreira com grandes empresas, trabalhei na Petrobras, Vale, etc. E migrei para a área de filantropia pura, antes de eu entrar nessa mistura aqui, que é esse venture philanthropy. Muito, muito, muito legal. E você acha que vem novos? Você está, como é que fala, inspirando pares? Eu gostaria, sim. Eu acho que, enquanto mais vierem, eu não enxergo acho que a gente tem muito espaço para novos players e muito espaço para enriquecer mais esse ecossistema. Não enxergaria jamais como uma competição, e sim mais alguém para agregar valor. Muito legal. E, Gabriele, né? Então, como é que foi essa parceria com a Tatiana e onde é que você enxerga que ela te ajudou nesse desenvolvimento aí de empreendedora, como o Felipe relatou aqui o caso dele? E o que você conta para a gente aí nesse sentido? Bom, também é muito semelhante como aconteceu com o Felipe, né? A gente acabou se conhecendo numa sessão de pitch, né, Tati? Isso, foi no Senai, foi num evento que teve no Senai, lá no Rio de Janeiro. E esse apoio ele tem sido fundamental, assim, porque até em uma das reuniões eu acabei comentando com a Tati que a gente, como empreendedor, tem a questão do investimento, que é algo que a gente quer um investimento, se preocupa com a questão financeira, mas não é só isso, né? A gente o conselho ali, né? Aquela direção, ela é muito importante, principalmente nesse início, e considerando que a gente não tem essa bagagem empreendedora, né? Gordinha ainda, né? A gente ainda precisa aprender mais, né? Tem a questão do próprio networking, né? Que a gente consegue acessar através dos contatos também é importante. Acho que recentemente a gente fez também uma reunião que era nesse sentido, assim, de algumas
algumas dúvidas que a gente estava em relação aos nossos protótipos, assim, em que momento buscar por um parceiro maior para seguir para uma produção em maior escala. E foi por meio da Tati também que ela acabou acionando. A gente teve uma reunião e dali a gente desmembrou também uma estratégia de por onde seguir. Então, isso tem sido muito legal também, né? Não é só a questão do investimento, mas também essas trocas assim de aconselhamento na direção, né, de proporcionar esses encontros com pessoas que podem ajudar ali também no desenvolvimento do negócio. Então, tem sido bem importante. Muito Posso bom. complementar uma coisa? Com certeza. Eu acho também que existe os empreendedores jovens, eu acho que isso é uma característica em geral dos jovens, não têm muita experiência ainda. Então, muitas das vezes, eu enxergo muito do nosso papel, às vezes, é de dar uma orientação, não tem nem a ver, muitas vezes, com o negócio, mas você está negociando com uma grande empresa que vem com 5 advogados para a reunião. Então, vamos botar um advogado seu também para falar por você. Isso, às vezes, né, o empreendedor vai lá sozinho e não se sente confortável, né, nesse ambiente. Muitas vezes não é o seu papel como investidor estar lá, mas você sabe que tem que ter alguém e você vai e ajuda e coloca o advogado para, né, conseguir negociar de uma forma... Porque existe... O empreendedor, eu trabalhava antes com comunidades. E quando você tem um relacionamento com comunidade, com grande empresa, existe, né, um desequilíbrio. E o empreendedor, quando vai negociar com uma empresa muito grande, também tem um desequilíbrio. E aí eu faço aqui um apelo em geral, porque os departamentos jurídicos de grandes empresas, normalmente, eles têm uma missão muito focada. Eles não têm a sensibilidade de que você está lidando com um parceiro muito menor, de que você não quer quebrar o parceiro, botando cláusulas impossíveis. Então, eu acho que também tem essa nuance de orientação em algumas situações. A tradução da linguagem, né, para cada interlocutor, né? Isso é bem interessante. Bom, infelizmente a gente está chegando no final aqui do nosso painel, né? Está sendo uma delícia conversar com vocês. Mas para o Felipe e para a Gabriele, que mensagem positiva vocês deixam aqui para quem está aqui querendo começar o empreendimento? E depois, para a Tatiana, eu digo, como é que a gente acessa você, né? Se alguém estiver aqui empreendendo na área ambiental, como é que acessaria você, né? Qual a mensagem que vocês três deixam aí? Vamos lá. Eu posso começar? Assim, eu acho que, na minha experiência, se eu tenho que falar uma mensagem positiva, é que se você está dentro da academia, pensando em empreender com aquilo que você está há 5, 6 anos, no mínimo, né, trabalhando. Apaixonado por aquilo, tenha certeza de que aquilo ali pode fazer uma diferença para a sociedade e está frustrado, pensando que, nossa, eu vou sair do meu doutorado, ninguém vai pegar esse projeto, esse negócio vai ficar engavetado. Assim, a mensagem que eu tenho para passar é que é possível você tentar. Óbvio, nem sempre você vai conseguir, mas existem maneiras de você tentar levar isso para frente de uma forma que você consiga ter uma chance maior de sucesso. Hoje em dia, diferente de quando eu entrei na pós-graduação, já existem vários editais de fomento que te ajudam a começar a esboçar essa ideia. Aqui em São Paulo tem alguns, muito mais, mas lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem, hoje em dia, o edital Doutor Empreendedor da FAPERJ, que eu participei da primeira edição do Doutor Empreendedor. Então, o Doutor Empreendedor, ele é um edital que realmente me deu uma bolsa. Então, assim, já fiquei feliz, não vou morrer de fome. E eu comecei, então, a pensar na empresa. Eu tive capacitações, eu tive a aproximação com o mercado, entender exatamente o que faltava, porque... Assim, para a gente que já está nessa etapa da nossa vida, a gente sabe que falta muita coisa para sair do mercado para sair da academia para o mercado. Mas, para quem está saindo do doutorado, a pessoa acha, não, ó, meu tá pronto, eu tenho a minha tecnologia, ela está aqui, o que falta? Então, assim, a verdade é que dá para fazer, e existe gente disposta a ajudar, existem investidores que têm essa mentalidade, que não esperam que você já esteja faturando milhões e não esperam que você saiba o que é calcular VPL de não sei o quê. Calma, você vai aprender. Mas, por enquanto, você precisa focar em começar. Eu acho que essa é a mensagem que eu passo. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. E a Gabriele? Nossa, deixa eu pensar.
Eu acho assim que, como mensagem positiva, eu acho que acho que quando a gente está nesse processo de formação como mestre, como doutor, talvez a gente não tenha a dimensão do quanto de conhecimento e de outras capacidades que a gente aprende ali, que talvez quando a gente termina, parece que a gente só sabe da nossa tecnologia, que a gente não sabe gerenciar um projeto, que a gente não sabe falar com as pessoas, que a gente não sabe validar uma ideia, mas a gente sabe. Na verdade, a gente sabe tudo isso, a gente só precisa estar aberto, eu acho que estar aberto a ter que mudar um pouquinho da sua ideia original para adaptar para algo que é relevante, que é uma necessidade de mercado, falar com as pessoas, né? Eu lembro muito no início, assim, quando eu ainda estava na fase de idealização assim da BIM, eu conversei com muitas pessoas do setor da indústria de alimentos plant-based para entender se era uma necessidade, e ainda assim o produto estava numa fase bem assim incipiente de desenvolvimento do protótipo, né? Então, assim, mesmo com tudo isso, assim, mesmo com as dificuldades que a gente vem que todo dia aparece, assim, como empreendedor, e a gente sabendo que muitas vezes a gente tem que correr mais atrás, né, dessa capacitação que no ambiente acadêmico às vezes a gente não tem muito focado para negócios, a gente cresce muito como profissional nesse caminho, né? Então, a pessoa que eu era 3 anos atrás é totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje, assim, né? Então, transforma muito, assim, e é muito gratificante ver você trabalhando com uma coisa com base no que você estudou, mesmo que aquilo tenha uma pequena mudança ali do que você pensou originalmente, mas você vendo que tem aplicação para algo que é uma necessidade real, né? O sentimento de gratidão, assim, de ver aquilo acontecendo é muito legal, é uma sensação muito boa. Não, muito lindo, muito obrigada. E a Tatiana? Bom, eu estou disponível no LinkedIn, no site também da Guaí, que é guaí.vc, tem ali um e-mail. É super fácil entrar em contato comigo, quem quiser também vir conversar. Mas como a gente te atrai? Bom, eu acho que eu expliquei bem assim a tese da Guaí, e eu estou sempre adoro conversar com o empreendedor e parceiros, então assim eu estou sempre aprendendo também. Você é uma pessoa disponível, então, né? Muito bom. Gente, foi um prazer conversar com vocês. A gente agradece em nome da Wilinka, do Sebrae, da Calças Focado, né, a presença, e uma salva de palmas aqui para os nossos panelistas. Muito obrigada aí.